Aqui é uma figura, já está trazendo uma figura de que Cristo morreria pela igreja, que ele se tornaria maldito para casar novamente com a igreja. O homem estava perdido. Agora no livro de Oséias, ele apresenta o cenário, chamando novamente de prostituta, porque ele fala para ele casar com uma prostituta e ter filhos com ela. E ele traz uma figura que essa é a situação de que Israel estava vivendo. Aí ele fala no versículo de número 5: e será que naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel? Aí o verso 6: tornou a conceber e deu à luz a uma filha e pôs o nome de Lohamá, porque não me tornarei mais a compadecer da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Continua falando da casa de Israel: mas da casa de Judá compadecerei. A Judá é a fingida que tinha ficado. A compadecerei e a salvarei pelo Senhor Deus, pelo Senhor seu Deus, pois não salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de haver desmamado a Lohamá, concebeu e deu à luz um filho, e pôs o nome de Lohami, porque vós não sois meu povo, e nem serei vosso Deus. Verso 10: todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir nem contar. E acontecerá que no lugar aonde ele dizia: vós não sois meu povo, se dirá: vós sois filhos de Deus. Vós sois filhos de Deus. Observa que aqui ele está dizendo a Israel: todavia os filhos de Israel será como a areia do mar. E aquela que dirá: não é meu povo, se chamará: vós sois filhos de Deus. Quando você abre a Bíblia em João capítulo 1, versículo 11 e 12, fala que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome. Prova disso, 1 Pedro, capítulo de número 2. 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número... versículo de número 9, se eu não estiver enganado, acho que é isso. 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 9 diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que no outro tempo não era povo, mas agora sois filhos de Deus, porque não tinha alcançado misericórdia, mas alcançaste misericórdia. Louvado seja o nome de Jesus. Aqui é o cumprimento. Voltando ainda para Oséias 2, para a gente sair dessa introdução. Oséias capítulo de número 1 ainda. E aí nós vamos começar agora a andar, né? Oséias capítulo 1 ainda, versículo 11. Oséias capítulo 1, versículo 11. E os filhos de Judá, já vimos que Israel se tornou seu povo. Se você abrir a Bíblia em Coríntios, acho que é 12, verso 10, está dizendo que nós nos tornamos um com Israel. Somos o Israel de Deus. O verso 11 ele fala de Judá: e os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão uma única cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Isso aqui é uma promessa. Tanto Judá quanto Israel vai ter uma única cabeça, e depois subirão da terra.
porque grande será o dia de Jezreel. A palavra Jezreel aqui quer dizer Deus semeia, porque grande será o dia que Deus semeia. Subirão junto, por quê? Porque constituirão uma única cabeça. Daqui nós vamos para João capítulo 12, aonde começa, grande é o dia que Deus semeia, aonde começa a semente. João capítulo 12. João capítulo 12. Versículo de número 24. Jesus falando com os seus discípulos: na verdade vos digo, que se o grão de trigo cair na terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muitos frutos. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Aqui nós vemos falando de uma plantação, e Jesus já começa dizendo: se o grão de trigo cair na terra, se ele não morrer, fica ele sozinho, mas se morrer, esse grão de trigo dá muitos frutos. Jesus está falando para os seus discípulos e se refere a si próprio, que haveria de morrer, porque se ele morresse, daria muitos frutos. Muitos frutos. E o interessante é que a morte do grão de trigo, que ele fala, se o grão de trigo cair na terra, se ele não morrer, ele fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. A morte do grão de trigo, essa morte não está somente ligada ao grão de trigo. Por quê? Porque quando o grão de trigo cai na terra, automaticamente todos os seres humanos são enterrados também. Por quê? Porque em Romanos capítulo de número 6, ele fala, Romanos 6 verso 5, fala que fomos sepultados com Cristo na semelhança da sua morte, e também seremos na semelhança da sua ressurreição. Ou seja, quando o grão de trigo morre, a semente, automaticamente estávamos morrendo com ele. Porque o salário do pecado é a morte, diz Romanos 6 e 23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então teria que morrer, porque o nosso corpo estava em delitos e pecados. Então o sacrifício de Cristo, a sua morte, automaticamente estávamos levando à sepultura. Por isso que quando você abre a Bíblia lá em Levítico capítulo 1, Levítico fala dos 5 sacrifícios do Antigo Testamento: sacrifício holocausto, ofertas de manjares, sacrifício pacífico, sacrifício pela culpa e o sacrifício pelo pecado. No capítulo 1 de Levítico, o versículo de número 4, versículo de número 4 está dizendo: e porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto para que seja aceite por ele para a sua expiação. Depois degolará o bezerro perante o Senhor, os filhos de Arão e os sacerdotes oferecerão o sangue e aspergirão o sangue nas rodas sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então ele fala: quando trouxer o animal, porá a mão sobre a cabeça do animal para que seja aceito perante o Senhor. Por quê? Porque o camarada levava o animal para ser oferecido em sacrifício, tinha que pôr a mão sobre a cabeça do animal, num sentido de transição, dizendo: a partir de agora estou transferindo toda a minha culpa para o animal. Então o salário do pecado é a morte. Então alguém vai ter que morrer, que ele morra, e o animal morreria. O interessante é que quando o animal morreria, era como se ele estivesse morrendo, porque esse sentido de pôr a mão estava no sentido de transição, tipo, a partir de agora eu sou esse animal, e o animal morria. Então quando Cristo morre, automaticamente nós morremos. A semente que foi lançada, o grão de trigo, ele morre. E quando ele morre, a igreja morre.
morremos com ele. E quando o grão de trigo nasce, começa a nascer a igreja. Por isso que aos Coríntios fala: vós sois lavouras de Deus. O resultado da grande plantação. Já estamos no final, né? Aqui começa a trajetória da grande semente. Aí Jesus vai para Mateus capítulo de número 13, para falar sobre o resultado da semente. Aí ele fala sobre a semente. Ou seja, a morte de Cristo, ela não atingiu toda a humanidade. Por que Jesus não atingiu toda a humanidade através da sua morte? Por que o grão de trigo, ele não nasce em qualquer tipo de terreno? Por que não atinge todos os seres humanos? Porque não nasce em qualquer tipo de terreno. Precisa ter um coração em condição de germinar a semente. E isso ele esclarece na parábola do semeador, no capítulo 13. Aí ele no capítulo 13, ele está na margem do mar da Galileia, do lado do monte das bem-aventuranças, do capítulo 5 de Mateus. Mateus capítulo 5 fala das bem-aventuranças. Esse monte das bem-aventuranças estava do lado do mar da Galileia, próximo de Cafarnaum. Jesus agora está embaixo do monte, ele entra no barco, nas águas, e começa a falar sobre a parábola do semeador. E ele começa então a falar sobre o resultado da semente. E ele traz a analogia de que a semente, ela precisa ser lançada. O interessante que olhamos é que o semeador, ele não se preocupa onde ele está lançando a semente. Ele diz que o semeador, ele sai a lançar a semente. E eu fiquei me perguntando, por que lança a semente entre as pedras, lança a semente entre os espinhos, lança a semente em tudo quanto é lugar? E Jesus falou: a importância da igreja é lançar a semente, porque você não sabe o tipo de terreno. Eu não conheço o seu coração, não sei o que vai germinar, qual que vai germinar, o que não vai. Então, independente, devemos lançar a semente. Lança a semente. E ele diz que o semeador, ele sai lançando a semente. Lançou a primeira semente, caiu na beira do caminho. E ele já vai no verso 4, Mateus 13, o verso 4, ele fala que a primeira semente lançada é a semente que foi lançada na beira do caminho. E no verso, o interessante da parábola do semeador, que ele conta a parábola, os discípulos não entenderam nada. Lá na frente, no mesmo capítulo, ele explica a própria parábola. Aí ele fala: a vós é dada a conhecer os reinos e os mistérios de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Aí ele explica sobre a parábola, no verso 19. E ele explica por que a primeira semente lançada à beira do caminho não germinou. E eu vou só ler isso aqui e já estarei entregando o microfone. Mateus capítulo número 13. Mateus 13, ele fala, no verso 4, ele diz: quando semeavam, a parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e a comeram. Aí ele vai contar da outra semente. A primeira semente caiu na beira do caminho e foi comida pelas aves. Lá no versículo 19 ele explica: que semente é essa que cai à beira do caminho? Ouvindo alguém a palavra do reino, ele está explicando, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Então a primeira semente que é lançada no pé do caminho, ela é comida pelas aves. E ele explica quem são essas aves. Essas aves são o diabo que vem e arrebata do coração. A semente é lançada no coração, mas por não ter entendimento, por não entender a palavra, ela não permanece por muito tempo. Vem o diabo e arranca do coração, arrebata. Aí é um problema muito grande que existe nos dias atuais, a falta de entendimento. Sabe por que muitas coisas não acontecem nas nossas vidas, na vida de muito povo, muita gente? É porque não tem entendimento. Pelo motivo de não compreender, a palavra ela não permanece. Você pode vir no culto, o pastor pode dar cambalhota aqui, pode pregar a Bíblia, mas se você não tiver o entendimento, ela não vai te servir para nada.
Por mais que você chora, alegrou com a palavra, mas que bênção. Mas se você não tiver o entendimento da palavra, diz a Bíblia que o diabo vem e arrebata essa palavra do coração. E você perde todo o efeito que ela haveria de produzir. Outra coisa interessante é que a semente ela é completa. A semente ela tem galho, ela tem folha, ela tem fruto. Está numa semente, mas no seu DNA ela é completa. É questão de tempo. Então o que acontece? Quando a semente é lançada, eu só vou saber o resultado da semente com o tempo. Se ela foi arrebatada, se ela morreu, se ela frutificou. Por quê? Porque o DNA dela está completa. Se você pegar uma semente e eu procurar no DNA, você vai ver tudo. É questão de tempo. É questão de tempo. É por isso que quando você olha para a terra de Israel, a terra de Israel, toda a Palestina, ou a Canaã, né, que hoje é Palestina, mas antigamente chamava de Canaã, toda a Canaã, ela tem, não é tão grande, ela tem 130 metros de largura por 225 de comprimento, olhando em linha reta. É claro que se você for lá hoje, tem montanhas e montes, para você chegar de um lugar ao outro, você vai andar para dedéu, porque devido aos montes que você tem que subir e descer. Mas se olhar em linha reta, é 130 km por 225. Então, olhando para esse diâmetro, você consegue entender o porquê de as escrituras apresentar a igreja e trazer esse cenário de sementes. Por quê? Porque se você pegar a mesma semente e plantar na África, o resultado vai dar diferente. Se você pegar a mesma semente e plantar no Brasil, vai ter resultado diferente. Então, como eu consigo saber o resultado da semente, em que época que ela tem que produzir, o tipo de fruto que ela vai produzir, o cuidado de Deus para com essa semente, olhando para eles. Por quê? Porque a região era pequena. Então, ali Deus cuidava. Tinha o momento da chuva, a primeira chuva e as últimas chuvas. E nas últimas chuvas, Ele preparava a semente para a grande colheita. É nas últimas chuvas. E isso você vai entender que o resultado, o efeito da semente, a produção da semente, ela só vai acontecer com o tempo. Eu falo, por que a Bíblia apresenta, se você abrir a sua Bíblia de Gênesis a Apocalipse, quando você olha em relação às estações do ano, só existe 2 estações. Somente o inverno e o verão. Não existe primavera e nem outono nas escrituras. Você não vai achar primavera e outono. Por quê? Porque o cuidado de Deus é com a plantação e com a colheita. Deus se preocupa com a plantação e com a colheita. Então Ele vai falar das primeiras chuvas e as últimas chuvas. Então, ou seja, estamos falando de uma só região e o cuidado de Deus em relação à plantação. E é por isso que Deus compara a semente com a palavra de Deus e a germinação que ela produz na nossa vida. Aí se eu falar para você, aonde você está na estação, a semente foi plantada. A semente foi plantada no inverno. E qual será o dia da colheita dessa semente? Ou seja, a semente ela é completa. Então ela dentro de você ela começa a produzir. Aí você vai ver várias referências bíblicas apresentando Jesus falando, eu sou a videira, capítulo 15 de João, vós sois as varas, se vós estiveres em mim e não der fruto, será cortada, será tirada de mim, eu tirarei e lançarei fora. Você vai ver várias referências bíblicas em relação à semente e em relação à plantação que necessita. Quando você olha para a parábola do joio e o trigo, fala, deixa crescer porque haverá um dia da colheita. E na colheita vai tirar o trigo e vai ajuntar em celeiro e o joio vai ser queimado. Então a Bíblia nos compara em vários lugares, tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento, como uma grande colheita. E se nos compara como uma grande colheita, não fica pensando, Deus tem que punir, Deus tem que pesar, Deus tem que fazer e desfazer. Não, é questão de tempo. Por quê? Porque Deus não vai fazer nada, estamos no período da graça. Hoje estamos no período de plantação, estamos plantando, a semente já foi plantada, ela está produzindo em sua vida e vai chegar o dia da grande colheita. É questão de tempo. E o resultado da semente que foi plantada, você saberá somente lá naquele dia. Eu vou encerrar, peço perdão, já passei do horário. Estarei encerrando, a próxima semana eu vou entrar com os irmãos sobre o acontecimento da semente para que ela produza. A semente ela é lançada e ela precisa o que dentro da terra? Ela precisa criar raízes.
as raízes da semente, começa então o processo de produção. Quando ela começa a criar raízes, Deus se compromete em mandar as chuvas para que o caule comece a crescer e ela começa então o seu processo. Volta a palavra, pastor.